Toda semana a nossa caixa de entrada recebe alguns cenários muito interessantes que precisamos resolver juntos, como este de hoje aqui, de uma jovem anônima. Pouco depois de entrar para uma nova igreja, um cara que eu mal conhecia me convidou para um encontro e eu recusei sem sentir nenhum arrependimento na época ou depois. Muitos meses se passaram e ele ainda está convencido de que fomos feitos um para o outro, a ponto de me encurralar depois dos eventos da igreja para reiterar que sou exatamente a esposa pela qual ele orou. Minha rejeição a ele o machuca e eu não quero machucar ninguém. Mas também estou perplexa e um pouco irritada com a maneira como ele me trata e sua insistência de que essa é a vontade de Deus. Pedi a ele para me deixar em paz e que pedirei ajuda a outras pessoas na igreja sobre isso se ele não parar. Qual seria a maneira honrosa a Deus de abordar uma situação na igreja como essa, quando alguém está convencido de que conhece a vontade de Deus para você e você discorda dessa pessoa? Tenho 5 sugestões sobre como lidar com um homem que acha que é a vontade de Deus que você se case com ele quando você não vê dessa forma. A primeira é: confie em grandes promessas. Dê um passo para trás. Olhe para o Senhor e peça a Ele para intervir nessa situação de uma forma que protegerá você espiritual e fisicamente e ajudará esse homem a pensar e sentir de uma forma mais madura, bíblica e criteriosa. Em outras palavras, ore. E quando você tiver orado isso, tome posse de uma promessa específica na Bíblia e então confie especificamente nessa promessa para a situação com ele. Por exemplo, Salmo 25, 8 diz: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Ele guiará você. É uma grande promessa. Ou Salmo 23, 6. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você pode se sustentar nisso, reivindicar isso, permanecer nisso. Ou Salmo 84, 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, diga muito especificamente ao Senhor: Obrigada por suas promessas, eu confio em Ti, Senhor, estabeleça-me na verdade, conceda-me andar agora, não com medo, raiva, autopiedade ou orgulho, mas com total confiança de que o Senhor cuidará de mim e me guiará para lidar com esta situação. Então, esse é meu conselho número 1. Conselho número 2. Explique a esse homem que todas as alegações de conhecer a vontade de Deus devem ser testadas pela palavra revelada de Deus, a Bíblia. Palavras extra-bíblicas de conhecimento ou profecias ou supostas revelações são em si mesmas falíveis, porque não são percebidas por pessoas infalíveis. Elas são percebidas por pessoas falíveis como ele. Deus deu autoridade única aos apóstolos e profetas para escrever as Escrituras, mas ninguém tem esse tipo de autoridade e infalibilidade hoje. A Bíblia sozinha é agora nosso padrão infalível da vontade de Deus. Então, se ele acha que tem uma percepção infalível da vontade de Deus para você, ele não está pensando biblicamente. A opinião dele é de uma ordem diferente da Bíblia, não é infalível. Ele pode precisar repensar como ele discerne a vontade de Deus. Esse é o número 2. Terceiro, sugira a ele que uma maneira de discernir se está no caminho certo é atrair outras pessoas sábias e espirituais para a sua vida, especialmente os pastores ou presbíteros de sua igreja. Ele deve pedir a eles que deem seu senso de discernimento da vontade de Deus. Se ele estiver pensando de forma bíblica, ficará feliz com a contribuição deles. Provérbios 11:14 diz: Na abundância de conselheiros há segurança. Se ele for resistente ao conselho dos líderes da igreja ou de outros amigos sábios, então ele está mostrando que não está andando na verdade. Número 4. Exponha o paradoxo. Aqui está o dilema em que esse homem se encontra. Ajude-o a ver isso.
Se ele for tão espiritual a ponto de realmente discernir a vontade de Deus para você, então ou você provará ser espiritualmente semelhante do ponto de vista dele e concordará com ele, ou você provará ser não espiritual do ponto de vista dele e teimosa. Se você provar ser espiritual do ponto de vista dele e concordar com ele, você vai se casar. Se você provar não ser espiritual, sem discernimento, teimosa do ponto de vista dele, então ele não deve querer se casar com você. Mas se ele continuar querendo se casar com você, mesmo que, do ponto de vista dele, você esteja se mostrando uma pessoa não espiritual, sem discernimento e teimosa, então algo está profundamente errado com ele. Ele alega ser espiritualmente perspicaz, mas sua resistência espiritualmente perspicaz e teimosa à vontade de Deus do ponto de vista dele não o impede de querer se casar com você. Ele deveria dizer: esse não é o tipo de mulher com quem eu deveria me casar. Se eu for uma pessoa biblicamente espiritual, ela nem consegue discernir a vontade de Deus. Por que eu iria querer me casar com ela? E não apenas isso, mas se você vir que ele quer se casar com você, mesmo que, do ponto de vista dele, você esteja se mostrando não espiritual, sem discernimento e teimosa, então agora você sabe que tem um bom motivo para não se casar com ele, já que ele é tão descuidado sobre com quem se casaria. Esse é o problema quando você afirma saber mais do que Deus revelou. Então você pode dizer a ele: olha, se eu for capaz de ver que é a vontade de Deus que eu me case com você, nós nos casaremos. E se eu não puder ver dessa forma, que a vontade de Deus para mim é me casar com você, então você não deveria querer se casar comigo, porque eu sou muito cega para discernir a vontade de Deus. E se você ainda quer se casar comigo, embora eu seja tão espiritualmente sem discernimento, então você não é o tipo de homem com quem eu gostaria de me casar. Conselho número 5. Se tudo mais falhar e ele continuar a ligar para você, te perseguir nas redes sociais, mensagens de texto ou encurralá-la, então você precisa dizer bem diretamente: não acho que podemos ser amigos comuns agora, e estou pedindo para você não entrar em contato comigo ou falar comigo sozinho pelos próximos 6 meses. Este é um teste. Se você não concordar com isso, vou pedir aos líderes da nossa igreja que coloquem algum tipo de restrição em você. E não faço isso por animosidade, mas porque acho que pode ajudá-lo a entrar em contato com a realidade e, assim, ser uma pessoa mais saudável e madura.